Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Fagner Mendes e nesse vídeo nós vamos trabalhar um assunto interessantíssimo. Muita gente me pergunta como prevenir as alergias ou os processos alergênicos causados pela bandagem elástica. Ou como evitá-los, como saber se pode ocasionar algum tipo de alergia ou não no meu paciente. Então eu vou dar algumas dicas para vocês e falar dessas características aí, fechou? Quer saber mais então? Confere aí no vídeo. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo sobre bandagem elástica e nesse vídeo nós vamos trabalhar um assunto interessantíssimo de como prevenir as reações ou os processos alérgicos que podem ser provocados pela bandagem elástica ou como testar para verificar se o meu paciente ele não vem a desenvolver nenhum tipo de reação alergênica. Bom, primeira coisa, pessoal, você tem que ter em mente que você deve orientar o seu paciente com relação às características da bandagem, para que ele não venha a achar que a bandagem desenvolveu algum processo alergênico devido a apresentar algo que não existe, tá? Como por exemplo, a bandagem elástica ela não apresenta medicamento. Então quando você pega um rolinho de bandagem, tem um rolinho aqui para você ver, ó. Quando você pega um rolinho desse de bandagem, oriente o seu paciente e fale, olha, aqui não tem medicação. O efeito dela é mecanotransdução, é uma força elástica que vai passar ao seu tecido, para que ele não fique pensando de que aqui possa ter algum medicamento que vai causar algum processo alérgico. Então a bandagem ela não apresenta medicamento. Se ela não apresenta medicamento, com relação ao medicamento, fique tranquilo que não vai ter problema algum. O que pode apresentar uma reação alergênica é por causa da cola da bandagem, mas entenda que a bandagem ela não apresenta látex, como as luvas que nós utilizamos nos procedimentos. Essa cola, por não apresentar látex, ela se torna extremamente hipoalergênica. É muito raro aquelas pessoas que desenvolvem alguma alergia ou um processo alérgico por causa da bandagem elástica. Porque a hora que ela é bem adaptável à pele do indivíduo, é muito difícil alguém desenvolver. Mas você pode ter a sorte de encontrar alguém aí que tenha alguma alergia a esse tipo de cola e vir a desenvolver. Outra característica que você deve repassar ao seu paciente é que essa bandagem ela é termoativa. O que significa isso? Termoativa significa dizer que ao colar ela vai fixar bem se eu aquecer, beleza? Mas o que isso interfere no processo alérgico? Teoricamente, a princípio nada. No entanto, o que acontece? Se toda vez que ele molhar a bandagem, na hora que ele tomar um banho, ele secar com o secador, porque é a primeira vez que você fez isso, nós podemos secar com o próprio tape, que é o papelzinho do tape, ou também com o secador, para facilitar na hora da aplicação. Mas aí ele pode achar que aquilo é um procedimento normal, e na hora que ele for tomar um banho, terminou o banho, o que ele vai fazer? Porque se ele passar o secador, a bandagem toda vez ela vai dar uma corrugada. E aí ela vai começar talvez a fazer algumas feridinhas na pele. E com isso a gente elimina aí algum processo alérgico que pode vir a desenvolver porque secou demais. Repassando essas características a ele já vai ficar mais tranquilo e vai tomar alguns cuidados que vai evitar muito as suas dores de cabeça. Porém, pode ser que ele apresente uma alergia mediante a cola da bandagem. E às vezes é um paciente responsivo. Por exemplo, às vezes você pega um vozinho lá que está acamado, você quer aplicar a bandagem por algum motivo, ou um paciente neurológico que ele tem as suas atividades, mas ele não tem uma fala muito boa, não desenvolve, tem uma disartria, não consegue estar te explicando o que está acontecendo. E aí o que você pode fazer? Existe um mecanismo que nós chamamos de bandagem teste ou teste taping. É muito legal você de repente fazer esse teste da bandagem. E ele é extremamente simples, então eu vou mandar o passo a passo para que você não tenha erro nenhum e você consiga saber se o seu paciente ele vai apresentar algum processo alérgico ou não. Confere aí. Então a primeira coisa que você deve fazer é cortar um pedacinho do taping, exatamente. Um pedacinho quanto mais ou menos? Em torno de 2 até 3 centímetros. Peguei o meu tape da minha fita, peguei a minha tesoura e fiz um corte para que você analise. Veja que aqui eu tenho um tapezinho, cortado em torno ali de 3 até 4 centímetros, é um tape pequeno. Isso para que você consiga fazer essa bandagem teste. Depois que você fez esse primeiro passo, que era recortar o tape, o segundo passo é você arredondar as bordas. Por quê? Como esse tape ele vai ficar em torno de 24 a 48 horas na pele do seu paciente, 24 a 48 horas, ele deve ficar bem acoplado. Se você deixar pontas, esse tape ele pode sair com as fricções. Então, arredonde as bordas
que você vai facilitar com que o taping permaneça mais tempo acoplado no indivíduo. Fechou? O terceiro passo importantíssimo é acoplar o taping ao corpo do seu paciente. É lógico que você não vai acoplar em qualquer lugar. Um local bem importante e interessante que dá para a gente trabalhar é a região anterior do antebraço. Exatamente. Então você vai fazer o quê? Pega o seu paciente, estenda o antebraço dele e você vai fazer a fixação do taping no antebraço. Como é que eu faço essa fixação? Lembra que o tape ele tem um paper off? O que é o paper off? É o próprio tensionamento dele. Eu não vou fazer tensão nenhuma, eu simplesmente vou retirar o papel e vou acoplar o taping no antebraço do meu paciente. Acoplei o taping no antebraço, eu vou deixar lá por aproximadamente 24 horas. E por fim, o quarto e último passo da bandagem teste é a observação. Então você vai ficar observando, ou orientando então os cuidadores nas 2 primeiras horas que eles observem como está o tecido ao redor da bandagem. Quando ocorrem processos alergênicos com a bandagem, eles vão observar que ao redor começa a ficar meio avermelhado e formar algumas manchinhas, tá? É muito importante que isso seja observado. Porém, você já explicou para o seu paciente as características da bandagem, ele compreendeu. Explicou para os familiares, foi compreendido. Em seguida, você fez a bandagem teste, não deu problema algum. E aí nós temos algumas precauções para que não venha desenvolver por outros fatores. E o primeiro procedimento que você pode estar fazendo é uma boa higienização. A higienização ela deve ser feita com álcool 70. Então você vai pegar uma gaze, põe um pouco de álcool 70 e você vai higienizar o local, vai fazer uma asepsia no local da aplicação. Essa asepsia é para retirar oleosidades, aquele tecido que está morto ali, está sujo. Então você vai fazer uma limpeza antes de aplicar a bandagem elástica. Além da higienização, um outro processo, o segundo processo que você pode estar fazendo, pode estar relacionado também à troca da bandagem. A bandagem ela deve ser retirada a cada 7 dias. Se ela conseguir permanecer, Normalmente ela permanece de 3 a 5 dias e aí ela sai sozinha. Ou às vezes ela fica um pouquinho, o próprio paciente tira. Agora, se ela permanecer por 7 dias, essa bandagem ela deve ser trocada. Você não vai deixar uma bandagem lá por mais 7 dias. Uma porque o indivíduo vai estar trocando aquela pele, aquele tecido está sujo e precisa ser renovado. Se você deixar lá, o cara vai virar uma múmia. E por fim, se você quiser mesmo evitar algum processo alérgico, você pode pegar a terceira dica, que ela está relacionada à utilização de um pré-taping. O que é o pré-taping? O pré-taping você pode estar utilizando antes de aplicar a bandagem, no local da aplicação da bandagem, você pode estar utilizando um micropor. Então você vai na farmácia, compra um micropor e aí você vai cortar e revestir o local ao qual será aplicada a bandagem. Vai ficar parecido com uma técnica do McConnell. Você vai fazer a aplicação do pré-taping, que é esse microporo, e você vai fixar a bandagem sobre o pré-tape. Fique atento, porque a bandagem ela deve pegar toda a região que tem o pré-tape, senão não vai ter lógica nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Gostaram das dicas desse vídeo? Legal pra caramba, Bom, se você quiser saber mais informações, é simples. Primeiro, deixa o seu like aqui, compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Em seguida, vá lá no nosso site www.saldom.com.br e lá você vai encontrar todas as informações dos cursos que nós ministramos, beleza? A gente se vê e até um próximo vídeo. Até mais!